Já está conosco em áudio e vídeo a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães, acompanhando todos os passos da transição. Bom dia, Vera. Tiago, para você, para todos os nossos companheiros aí no estúdio da Jovem Pan e para os ouvintes e internautas do Jornal da Manhã. Ô Vera, Joaquim Levy será o presidente do BNDES. O que essa escolha traz de consequências e qual leitura política que se pode fazer dessa escolha feita pelo economista Paulo Guedes e foi, claro, referendada por Jair Bolsonaro, Vera? Tem algumas implicações, Tiago, de ordem variada. Para o próprio banco, sinaliza uma gestão de austeridade fiscal alinhada com a do Paulo Guedes. O Joaquim Levy também é um economista com formação em Chicago, como o Paulo Guedes, portanto um liberal de raiz ali, que acredita, né, nos princípios liberais e, portanto, vai fazer uma gestão alinhada com ele. Menos gastos, mais voltada provavelmente para privatizações, e ele já deu a entender que pretende fazer um direcionamento dos financiamentos do banco para projetos na área de tecnologia, startups, mudar um pouco a embocadura dos principais projetos financiados. Portanto, para a gestão do próprio BNDES, uma notícia que está em linha ali com o que se espera da condução da política econômica para o Paulo Guedes. Mas ela tem algumas implicações políticas, porque o Joaquim Levy não é um nome do segundo escalão da economia, alguém que normalmente iria para um cargo desse em presidência de banco público sem chamar muito atenção. Ele já foi um ministro da Fazenda de Dilma Rousseff e naquela ocasião, sim, ele era um peixe fora d'água, porque era um liberal num governo de viés estatizante e bastante intervencionista na economia, tanto que a relação entre ele e a presidente sempre foi marcada por desconfiança e durou menos de um ano. Então, portanto, é um nome grande para o cargo. Ele estava hoje em dia na diretoria financeira do Banco Mundial. Sua mulher também trabalhava no Banco Mundial, a família toda mora nos Estados Unidos. Para ele fazer esse movimento de voltar ao Rio de Janeiro, voltar num cargo menor do que aquele que já ocupou, muitos economistas aí também de primeiro time, como ele, Paulo Guedes, e muitos antigos auxiliares do Levy no seu período na Fazenda, apostam que ele fica sendo uma sombra sobre o próprio Paulo Guedes, né? A gente sempre discutiu, e todos os analistas discutiram, que o Bolsonaro não tinha um plano B liberal para o Paulo Guedes. Caso eles brigassem, caso houvesse algum ruído na relação, havia dúvida sobre se o Bolsonaro continuaria com o projeto liberal ou voltaria à sua raiz de parlamentar, que era mais ligada às corporações, menos comprometida com projetos como reformas e privatizações. Então, agora o Levy é visto como alguém que, num cargo secundário do Ministério da Economia, tem também condições até de ocupar a presidência. Ontem o economista brincou comigo que seria o Delfim Neto do Paulo Guedes. O que o Delfim Neto foi para o Mário Henrique Simonsen na época em que ele era ministro da Agricultura, o Simonsen era o ministro da Fazenda, mas o Delfim era uma sombra sobre o Simonsen. Agora, Vera, ontem o próprio presidente Jair Bolsonaro aventou a possibilidade de ter o deputado Luiz Mandetta no Ministério da Saúde. Será que é uma indicação que pode ser dada como certa? Ele é do DEM, é isso? É isso, é um deputado de menos expressão dentro do DEM, dentro do próprio Congresso, Tiago. E apesar da simpatia manifestada pelo Jair Bolsonaro em relação a ele, me parece um nome difícil de ir adiante, difícil de emplacar. Por quê? Porque já tem 2 deputados do DEM no governo, um deles na poderosíssima Casa Civil e a outra, a deputada Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura. Tereza Cristina, de que estado é? Do Mato Grosso do Sul. E o Mandetta também é do Mato Grosso do Sul. Me parece excessivo imaginar que haverá 3 deputados federais do DEM, que nem esteve na coligação do Jair Bolsonaro, e 2 deles do estado de Mato Grosso do Sul, que não tem essa expressão geopolítica tão acentuada a ponto de ter 2 integrantes no primeiro escalão do governo. Então, me parece que o Bolsonaro fez algo que ele já fez antes com o Paulderney Avelino e com o próprio Alberto Fraga. Aliás, também eles do DEM. Parece que o Bolsonaro escolheu errado o partido na hora de se filiar, porque as suas afinidades eletivas estão sendo maiores com o DEM.
Isso já gera uma ciumeira no entorno do Bolsonaro. Já conversei com alguns aliados ali, não está sendo bem digerido no PSL, que é o partido do Bolsonaro, partido que tem, aliás, a segunda bancada, tem quase o dobro de deputados do próprio DEM, que não vem muita lógica na escalação de 3 deputados para alguém que disse que não indicaria muitos políticos, que faria um ministério técnico e principalmente na área da saúde. A área da saúde é aquela que tem o maior orçamento da esplanada, a maior capilaridade de emendas, é uma área sensível politicamente e que o bravo deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul, parece não agradar como um potencial ministro. Não agrada aos políticos, não agrada aos técnicos. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ficar na base da amizade, vai ter feito ali um gesto em relação a ele, mas acho difícil virar ministro da Saúde. Vai me surpreender se acontecer. Temos que aguardar. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você. Voltaremos a nos falar mais tarde. Até. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.